Bem-vindos ao nosso debate. O material que analisamos hoje é um ensaio de Cristiane Lucy Gomes que propõe uma reflexão bem profunda sobre a relação entre lazer e turismo. Ele nos leva a questionar se o turismo pode e se deve ser considerado um direito fundamental, alicerçado em documentos globais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir dessa análise emerge a nossa questão central. A ideia de um direito ao turismo, fundamentado no direito ao lazer, é um princípio robusto, aplicável, capaz de orientar políticas públicas? Ou será que essa formulação, apesar de bem intencionada, acaba mascarando as contradições e as barreiras sistêmicas que a tornam um ideal, assim, um pouco distante, quase uma utopia? Eu vou defender a primeira perspectiva. Vou argumentar que o reconhecimento do lazer como base para o direito ao turismo é um passo civilizatório essencial que nos dá um norte para transformar uma indústria em um verdadeiro instrumento de bem-estar e desenvolvimento humano. E eu vou apresentar a visão contrária. Sustentarei que essa formulação é conceitualmente frágil e, na prática, desvia o foco de problemas muito mais urgentes e concretos dentro do setor, como a exploração trabalhista e a desigualdade de acesso, que são, na verdade, inerentes ao seu modelo de negócio. A minha posição parte de uma premissa bastante direta. O direito ao turismo é uma consequência lógica, sabe? Uma extensão natural de direitos humanos que já são universalmente reconhecidos. O artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é explícito ao garantir a todos o direito ao repouso e ao lazer. O que é o turismo, em sua essência, senão uma das manifestações mais plenas e enriquecedoras desse direito? Eu não vejo isso como um salto conceitual. Para mim, é uma progressão. Documentos posteriores, como o Código Global de Ética para o Turismo, reforçam essa conexão no seu artigo 7º, tratando o turismo como uma atividade que decorre diretamente do tempo livre. Então, para mim, a questão não é se esse direito existe no plano dos princípios, mas como a gente pode torná-lo uma realidade concreta. As dificuldades e os limites que o ensaio aponta não invalidam o princípio. Pelo contrário, eles funcionam como um diagnóstico, mostrando exatamente onde o sistema está falhando e onde precisamos agir para corrigir as distorções que transformaram o turismo em mera mercadoria, em vez de um pilar do bem-estar. Olha, a minha abordagem é diferente. Eu vejo essa conexão entre o direito ao lazer e um suposto direito ao turismo como sendo, na melhor das hipóteses, tênue e, na pior, problemática. O direito ao repouso e ao tempo livre é uma coisa, ele se refere a uma condição fundamental da vida humana, a proteção contra a exploração do trabalho. Certo. Agora, o direito de participar de uma indústria global, complexa, multibilionária e fundamentalmente comercial é algo completamente distinto. Não é uma progressão natural, é um salto sobre um abismo de complexidade econômica e logística. O próprio ensaio que a gente está discutindo usa termos como limites, problemas e contradições, o que para mim sinaliza que a própria fundação desse conceito é instável. Meu receio é que, ao focarmos nesse direito abstrato, por mais nobre que ele soe, a gente acaba criando uma cortina de fumaça que nos distrai de questões muito urgentes e tangíveis. As gigantescas desigualdades de acesso, os impactos ambientais que são muitas vezes devastadores e as condições de trabalho precárias que sustentam grande parte dessa indústria. A base do turismo hoje não é o lazer como um direito filosófico, é a realidade econômica que o rege como um mercado altamente seletivo. Eu entendo a sua preocupação com a aplicação prática. Mas eu creio que você parte de uma interpretação um pouco equivocada do que significa um direito social. Quando eu falo em direito ao turismo, eu não estou sugerindo de forma ingênua que o Estado deva pagar férias para todos num resort de luxo. Isso é uma caricatura que esvazia o argumento. Mas então, o que significa concretamente? Significa que se trata de um direito social, análogo ao direito à cultura ou à educação. Ninguém espera que o Estado pague uma graduação numa universidade privada para todo mundo, mas nós esperamos que ele crie um sistema de educação pública acessível e de qualidade.
Da mesma forma, o direito ao turismo implica na obrigação dos poderes públicos, em conjunto com a sociedade civil, de criar as condições para que o turismo seja acessível. E isso pode se manifestar de várias formas. Políticas de fomento ao turismo social, subsídios para jovens e idosos, criação de infraestrutura pública de lazer, regulação do setor para evitar preços abusivos. Mas espere, a analogia com educação e cultura, para mim, não se sustenta. Nesses casos, o Estado é, historicamente e estruturalmente, o principal garantidor. No turismo, você está falando de uma indústria globalizada dominada por capital privado internacional, companhias aéreas, redes hoteleiras, operadores. Quem exatamente você espera que execute esse direito? A boa vontade de uma empresa cujo objetivo principal é o lucro? A execução vem justamente da interação entre o público e o privado. O Código de Ética para o Turismo, embora não seja uma lei vinculante, ele estabelece um imperativo moral claro. Ele cria uma pressão e fornece um referencial para que governos criem políticas e regulações. A dificuldade de configuração desse direito que o ensaio menciona é um desafio de implementação, não uma falha conceitual. É o mesmo desafio de garantir acesso universal à saúde num sistema misto ou à moradia digna num mercado imobiliário especulativo. A dificuldade não anula o direito. Pelo contrário, ela exige a sua afirmação. Esse seu ponto sobre o código de ética me parece central para a fragilidade do argumento. Você mesma admite que ele não é vinculante, que é um imperativo moral. Ora, o mundo dos negócios está repleto de códigos de ética que são solenemente ignorados quando entram em conflito com o lucro. Para mim, a própria necessidade de se discutir os limites na configuração deste direito, como o ensaio propõe, é a prova cabal de que ele não é um direito estabelecido e consolidado como o direito à saúde. É uma proposta teórica, uma aspiração. E enquanto a gente discute essa aspiração, a realidade da indústria, com suas barreiras bem concretas, continua intocada. Quem não pode pagar simplesmente não viaja. Essa é a lei que vale, não a do Código de Ética. Mas essa visão é muito pessimista e, ouso dizer, paralisante. Os problemas e as contradições que o texto identifica são precisamente a prova de que o direito ao turismo está sendo violado ou, no mínimo, severamente negligenciado. Essas barreiras econômicas, de infraestrutura, sociais, não são argumentos contra a existência do direito. Elas são o alvo que uma política pública baseada em direitos deveria combater. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida em 1948, muitos dos seus artigos pareciam ideais inalcançáveis no mundo devastado pela guerra. Nem por isso a humanidade deixou de lutar por eles. A questão é de vontade política, é de decidir como sociedade se o bem-estar e o desenvolvimento humano devem ter prioridade sobre o lucro irrestrito. O fato de ser difícil não o torna inválido, torna a luta por ele mais necessária. A questão não é pessimismo, é realismo. Você descreve essas barreiras como se fossem anomalias, como desvios de um sistema que deveria funcionar de outra forma. Eu argumento que essas barreiras não são anomalias. Elas são características intrínsecas, são, digamos, o sistema operacional do capitalismo em que o turismo está inserido. O que você quer dizer com sistema operacional? Quero dizer que a indústria do turismo, como ela está estruturada hoje, não apenas coexiste com a desigualdade, ela depende da desigualdade para funcionar. O desejo de viajar para lugares exóticos é construído socialmente como um marcador de status. Resorts de luxo existem porque existem comunidades empobrecidas ao redor para fornecer mão de obra barata. O preço dinâmico das passagens aéreas é a própria definição de exclusão baseada na capacidade de pagar. Tentar impor um direito universal a essa estrutura é como tentar encaixar uma peça redonda num buraco quadrado. Os problemas e contradições não são falhas a serem corrigidas no sistema, eles são o sistema. Esse raciocínio não me convence porque ele nos leva a um imobilismo perigoso. Se aceitarmos que o sistema é inerentemente excludente e que nada pode ser feito, estamos essencialmente abandonando a própria ideia de progresso social. Significa dizer que nenhum direito social pode ser plenamente efetivado dentro de uma economia de mercado. Nós lutamos pelo direito à saúde mesmo com a existência de hospitais privados caríssimos.
Lutamos por educação de qualidade mesmo com a existência de escolas de elite. Por que com o turismo deveria ser diferente? É diferente por uma razão fundamental. O turismo, na sua forma massificada, não é uma necessidade humana básica como saúde e educação. Ele nasceu e se consolidou como uma atividade de distinção, de elite, e só depois se massificou, mas sem nunca perder essa lógica de diferenciação. O modelo de negócio é outro. E ignorar essa lógica fundamental do mercado, tratando um problema que é estrutural como uma solução que é meramente retórica à declaração de um direito, me parece uma estratégia ineficaz. Mas é aqui que a sua análise, a meu ver, se torna redutora. Você está preso a uma visão do turismo como mero produto. E é exatamente este o ponto que o ensaio de Gomes nos convida a superar, ao sugerir a necessidade de ampliar o entendimento do lazer na área do turismo. E aqui está o ponto crucial da minha argumentação. O lazer não é apenas o oposto do trabalho, não é só tempo livre para consumir. Como o próprio texto sugere, ao se basear em autores clássicos da área, o lazer é uma dimensão da cultura, é um espaço para o desenvolvimento humano, para a criatividade, para o autoconhecimento, para o fortalecimento de laços sociais. Concordo plenamente com essa definição de lazer. A minha discordância começa exatamente agora. Então, se você concorda, deve reconhecer que o turismo, quando bem concebido, é um veículo privilegiado para vivenciar esse lazer enriquecedor. Ele nos expõe a outras culturas, a novas paisagens, a diferentes formas de ver o mundo, quebrando preconceitos e ampliando nossos horizontes. Negar que o acesso a essa experiência transformadora possa ser um direito é negar uma parte essencial do que significa se desenvolver plenamente como ser humano no século XXI. É tratar como supérfluo algo que tem um profundo impacto na formação do indivíduo. Veja por outro ângulo. Existe um perigo real e concreto em atrelar tão fortemente o lazer, essa necessidade humana fundamental que você descreveu tão bem, a uma indústria de consumo massivo e predatório como o turismo. Ao fazer isso, ao defender um direito ao turismo, corremos o enorme risco de mercantilizar a própria experiência do lazer. Como assim? A mensagem que se passa, ainda que implicitamente, é: para vivenciar o lazer de forma plena, para se desenvolver como ser humano, você precisa consumir o produto turismo. Essa lógica desvaloriza e torna invisíveis inúmeras outras formas de lazer que são muito mais acessíveis, sustentáveis e, em muitos casos, até mais significativas. O lazer pode e deve ser vivenciado na praça do bairro, na biblioteca pública, numa conversa com amigos, na prática de um hobby. São experiências de altíssimo valor que não exigem um cartão de crédito. Ao fundir os dois conceitos sobre a bandeira de um direito ao turismo, a gente transforma uma necessidade humana, o lazer, em mais um produto de mercado, o turismo. É uma armadilha sutil que, sob a aparência de democratização, pode, na verdade, aprofundar a lógica de consumo e a frustração de quem não pode participar desse mercado. Em resumo, eu mantenho a minha posição de que estabelecer o lazer como fundamento do direito ao turismo nos oferece uma bússola ética essencial. Os desafios, os limites e as contradições apontados no material não são, para mim, motivos para descartar o princípio. Pelo contrário, eles são um chamado urgente à ação. Eles nos mostram o caminho que precisamos percorrer para construir um modelo de turismo mais justo, inclusivo e humano que sirva genuinamente ao desenvolvimento das pessoas e não apenas aos interesses do mercado. É um horizonte a ser perseguido e o reconhecimento do princípio é o primeiro passo indispensável nessa jornada. Por minha parte, eu concluo que, embora a intenção seja nobre, o conceito de um direito ao turismo baseado no lazer é conceitualmente frágil e, pior, desvia o foco de problemas mais concretos e imediatos. No fim, a ideia de um direito ao turismo acaba sendo uma cortina de fumaça. Enquanto debatemos essa utopia, a indústria continua, na prática, explorando trabalhadores e degradando o meio ambiente.
Talvez fosse mais produtivo lutar por direitos tangíveis dentro da indústria do turismo, como direitos trabalhistas, direitos das comunidades locais afetadas, do que por um direito abstrato ao turismo, cuja concretização parece remota e serve mais como um ideal reconfortante do que como uma ferramenta real de transformação. A discussão de hoje evidencia, sem dúvida, a enorme complexidade da relação entre uma necessidade humana fundamental, como o lazer, e uma das maiores e mais ambíguas indústrias globais. A tensão entre o ideal de um direito e a realidade de um mercado é, de fato, o cerne da questão. Exatamente. E o material analisado ao levantar esses problemas e contradições cumpre um papel fundamental. Ele nos obriga a sair do senso comum e a aprofundar essa reflexão crucial sobre o que o turismo é hoje. E, mais importante, o que ele poderia vir a ser.